Esses são os hábitos que todo cristão deve aplicar em sua vida para realmente se aproximar mais de Deus. Mas quais hábitos são esses? Será que estar mais próximo de Deus exige além do que podemos alcançar ou conseguimos fazer isso apenas com simples atitudes no nosso dia a dia? O maior objetivo de todo cristão deve ser ter uma vida em intimidade com Deus e se aproximar cada vez mais da presença dele. Mas para que isso seja possível, existem certas atitudes que nós devemos praticar diariamente. Por isso, nesse vídeo eu separei os hábitos que você precisa saber e aplicar em sua vida para transformar a sua vida com Deus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e para você que é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-la em todas as coisas. E é por isso que nesse vídeo nós veremos os hábitos essenciais que todo cristão precisa aplicar em sua vida para de fato se aproximar cada dia mais do Senhor. E o primeiro hábito da nossa lista é a oração. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8 dizem assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Nessa passagem nós vemos então que o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito da oração. Essa disciplina espiritual que nós devemos ter por hábito em nossas vidas e colocar em prática todos os dias. Isso porque a oração é o nosso meio de comunicação com Deus. E não existe um relacionamento sem comunicação. Nós não podemos saber o que Deus deseja para as nossas vidas e apresentar diante dele as nossas vidas e as nossas petições sem orar, sem falar com ele, sem nos comunicarmos com ele. Através da oração, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, apresentamos nossos pedidos a ele, mas também nos tornamos mais sensíveis à presença dele, criando uma comunhão cada vez maior com Deus, para dessa forma viver a vontade dele em nossas vidas e consequentemente estar cada vez mais próximo dele. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 dizem assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se nós queremos nos aproximar cada vez mais da presença de Deus, nós precisamos apresentar isso diante dele. Precisamos buscar mais de sua presença e realmente pedir com que ele venha manifestar cada vez mais a vontade dele sobre nossas vidas, para que possamos estar cada dia mais em comunhão com ele. Por isso o Senhor Jesus nos ensina: busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Por isso, se nós queremos ter uma vida em intimidade com Deus, nós precisamos ter a prática da oração. O próprio Jesus nos deixou o seu exemplo através das suas atitudes. Nós vemos que durante a sua trajetória é retratado quando ele se afastava dos outros para ter o seu momento de oração, para falar com o Pai. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O que podemos analisar de maravilhoso no exemplo de Jesus é que ele é Deus, mas mesmo assim ele orava. Mesmo assim ele estava em comunhão com o Pai, nos deixando o exemplo de que é necessário que nós venhamos orar, de que nós venhamos ter esse momento de comunhão a sós com Deus, para verdadeiramente entender a vontade dele para as nossas vidas e para permitir com que ele venha nos guiar durante todos os momentos. Nós vemos na Bíblia que Jesus orou antes de multiplicar o alimento, antes de ressuscitar a Lázaro, antes de escolher os seus discípulos e até mesmo antes da sua crucificação. Durante todo o momento, Jesus estava orando, entregando ao Pai as circunstâncias pelo qual ele passaria, porque ele sabia que quem devia direcioná-lo era o Pai. Ele sempre veio a todo momento anunciando e falando que ele veio para cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus em sua vida. E se nós também queremos nos aproximar cada vez mais de Deus para viver a vontade dele em nossas vidas e cumprir o propósito para o qual ele tem nos designado, nós precisamos ter uma vida constante em oração. O segundo hábito que você precisa implementar na sua vida para de fato se aproximar mais do Senhor é a leitura e meditação bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus. Através dela, nós conhecemos mais a Deus. E como nós podemos ter uma vida em intimidade com Deus? Como nós podemos nos aproximar dele se nós não o conhecemos? Então, por isso, nós precisamos ler a nossa Bíblia diariamente, pedindo a Deus que nos dê a interpretação através do seu Espírito Santo, para que nós possamos conhecê-lo a cada dia mais e saber a vontade dele para as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 dizem assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas precisamos entender que não
devemos fazer somente a nossa leitura como quem precisa cumprir uma obrigação, apenas como se essa fosse mais uma tarefa para você dar o seu checklist lá no final do dia. Na verdade, a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que ela se aplica em nossas vidas. Nós temos através dela o conhecimento de quem é Deus e também dos ensinamentos que ele tem para as nossas vidas e que precisam ser aplicados. E por isso nós precisamos não somente ler, mas meditar na palavra de Deus. Meditar significa guardar essa palavra no seu coração e entender como você pode colocar isso em prática diariamente. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra em nosso coração, nós podemos até mesmo usá-la diante de diversos momentos das nossas vidas, em que vamos nos lembrar da palavra de Deus, vamos nos recordar daquilo que nós aprendemos através da Bíblia e como que nós podemos colocar isso em prática no nosso dia a dia para glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Por isso, não deixe com que a sua leitura bíblica seja apenas mais uma entre todas as tarefas do seu dia, mas que esse momento seja um momento de comunhão com Deus, para que você possa aprender cada vez mais daquilo que Ele tem a te ensinar e colocar tudo isso em prática na sua vida. O terceiro hábito que você precisa implementar na sua vida é servir. Jesus nos deixou o maior exemplo sobre servir aos outros, porque mesmo sendo Deus, Ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7 nos diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. João capítulo 13, versículos 12 a 17 nos dizem assim: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós vemos através dessa passagem um episódio maravilhoso em que Jesus vai tomar o lugar de servo e lavar os pés dos seus discípulos, nos dando o exemplo de que nós devemos servir uns aos outros, servir com amor, fazendo todas as coisas verdadeiramente para glorificar a Deus através das nossas atitudes. Jesus não nos chamou para estar acima uns dos outros, mas para sermos todos membros de um mesmo corpo, cada um com uma função, servindo uns aos outros, servindo o corpo de Cristo, para glorificá-lo mediante tudo isso. E o quarto hábito da nossa lista é o jejum. O jejum é a prática de se abster de alimentos por um propósito espiritual. Quando estamos jejuando, abrimos mão de satisfazer o desejo da nossa carne, que é comer, para fortalecer o nosso espírito. Por isso, o jejum produz em nossas vidas o domínio próprio. Com isso, nós estaremos cada vez mais sensíveis a Deus, pois teremos ainda mais controle sobre nós mesmos, deixando de praticar atitudes pecaminosas que nos afastam de Deus. E, consequentemente, vamos nos aproximar cada vez mais dele. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18 nos diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o seu cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Portanto, nós vemos que nessa passagem Jesus está falando sobre o jejum, e ele diz, quando jejuarem, ou seja, ele espera que nós jejuemos. E ele vai nos ensinar a não sermos como os hipócritas, aqueles que quando estavam jejuando, não se arrumavam, ficavam com um semblante triste, para que todos percebessem que eles estavam jejuando. Mas Jesus nos mostra que dessa forma eles já recebiam a sua recompensa através dos outros, porque eles queriam ser valorizados perante os outros e não perante o Senhor. Jesus nos ensina que o nosso jejum deve ser um sacrifício vivo diante de Deus, e Ele que vem em secreto sabe quando nós estamos jejuando e sabe que nós estamos fazendo isso por um propósito espiritual, e Ele é quem nos recompensará. Por isso, o jejum é uma disciplina espiritual tão importante que nós devemos colocar em prática em nossas vidas e que precisa estar alinhada com a oração, porque o jejum sem oração não tem efeito algum. Devemos ter a prática constante do jejum para cada vez mais fortalecer o nosso espírito, vencer a nossa carne e dessa forma nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E o quinto hábito que você precisa colocar em prática na sua vida é permanecer. Nós precisamos entender que se aproximar de Deus não é algo que vamos conseguir em apenas um dia, mas é uma jornada constante. Nós devemos estar constantemente buscando cada vez
mais intimidade com Deus, porque nunca vamos chegar a um lugar em que já estejamos lá no topo. Sempre vai ter mais para alcançarmos, sempre vai ter mais para nos aprofundarmos na presença do Senhor, porque Ele sempre tem cada vez mais para nos revelar. Por isso, não basta somente colocar essas atitudes em prática durante um dia, uma semana, mas são atitudes que nós devemos colocar em prática diariamente, até o final de nossas vidas, para que possamos a cada dia mais nos aproximar do Senhor. Nós devemos ter esse hábito de permanecer, porque nem sempre vai ser fácil e precisamos entender que, de fato, renunciar a nós mesmos é muito difícil, mas é Deus quem nos fortalece. E quando pensarmos em parar e quando pensarmos em desistir, devemos buscar a nossa força no Senhor e permanecer firmes nele. E durante a jornada, Ele vai nos aperfeiçoando para viver a vontade dele em nossas vidas. É por isso que algumas vezes Deus nos permite passar por momentos de poda espiritual, em que Ele vai cortar certas coisas das nossas vidas para que possamos frutificar cada vez mais. E se você quer saber se está passando por este momento, assista a esse vídeo aqui, em que eu falo sobre os sinais que Deus está podando você para viver o propósito dele em sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha sido edificante para sua vida e que você possa aplicar tudo isso para se aproximar cada vez mais do Senhor e transformar a sua vida com Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!